quando eu fui buscar o Fabinho, na verdade o Fabinho foi enviado, assim, né, pra minha vida, num momento onde eu tava com muitos conflitos com o masculino. Eu odiava todos os homens, assim, de verdade. Parecia um homem na minha frente. Eu vou te contar a história daquele dia, tá? O quê? Eu vou te contar. Termina aí que eu vou te contar a história daquele dia especificamente. Tá bom. Quando eu conheci o Fabinho, eu tava nessa fase aí desse ódio a todos os homens e não quero saber de homem na minha vida e não. E aí eu não me sentia. Isso era tão profundo em mim que eu não me sentia confortável de passar em atendimento com homens, por exemplo. Eu não confiava no masculino, mesmo. Assim. E aí o Fabinho foi a primeira pessoa, o primeiro homem que eu olhei e falei: talvez esse cara possa me ajudar. Vai, vamos, assim. E aí a gente passou por um processo. Era pra ser, sei lá, uma cerveja, um vinho, virou uma sessão de terapia. Aquele dia foi engraçado demais. Mande enfiada no meio da história, com hipnose e leis biológicas, uma loucura. E aí, depois disso, a gente começou um processo mesmo, né? De olhar pra dentro disso, mergulhar nisso tudo. E aí eu comecei a entender que o ódio que eu tinha dos caras vinha da minha expectativa frustrada, da minha não comunicação interna, não só externa, mas interna. E eu lembro que eu repeti uma frase constantemente. Toda vez que eu falo, que eu ouço alguma mulher me trazer essa. Algum homem é mais difícil, né? Mas alguma mulher me trazer essa frase em atendimento, eu lembro do Fabinho, que é: homem não deite pra homem nenhum. Eu não gosto de homem que deite pra Você falava mim. muito isso. Eu falava demais isso. Toda hora eu repetia isso. Não deito pra homem nenhum. E aí eu comecei a entender o que era essa construção desse masculino, desse feminino, olhando pra realidade. Porque foi o que o Fábio fez comigo em atendimento de, ok, eu tô entendendo a sua dor, mas vamos olhar pra realidade. Você percebe que a realidade é, você não sabe se comunicar? E aí eu olhei e falei, eita, peraí, calma aí, realmente, meus relacionamentos estão acontecendo na minha cabeça porque eu não tô conseguindo comunicar com o outro. Então, ok, o que é comunicação? Vamos entender o que é comunicação, então. E aí, consegui ter esse norte. E eu sinto que o masculino faz muito isso com a gente. Ele puxa a gente pra realidade e fala, olha, presta atenção, o que tá acontecendo no mundo é isso aqui. Ok, já entendi o que tá acontecendo dentro de você, mas olha aqui pro mundo. Presta atenção. Acho que por isso que homem é muito prático, né? Muito papapá. Não, mulher não seja. Mas é isso. Olha aqui, a real é essa aqui. E aí a gente consegue ir fazendo as pazes com isso que tá internamente. Passei a não odiar mais os homens. Eu até tenho amigos que são, agora é brincadeira. Essa frase, meu Deus, tem um socorro. Mas você sabe que aquele dia foi muito, muito louco, porque eu lembro que tava um dia meio chuvoso. E eu não te conhecia, acho que você conhecia a Amanda só pela internet e você veio aqui em casa. Eu ia no Foi uma terreiro naquele loucura. dia. Acho que eu não contei isso pra você. Eu ia pro terreiro naquele dia. Eu tinha gira, eu não fui. E a gente Uhum. trabalhou com registros acásticos e com hipnose. Foram dois em um. Coisa que a hipnose eu atendo só presencial. Então, como atendo muito online, eu quase não uso. Mas eu sou muito seguro com o hipnose. É uma ferramenta que acho que é uma das que eu mais gosto de usar. Porque ela não tem erro. Ela é papum, ela traz o que tem que trazer, traz o que você pode ver e tranquilo, assim, tipo, é seguro, você pode de repente revivenciar umas coisas no imaginário, mas é seguro, então, tipo, dá para conduzir o processo de uma forma bem tranquila. Aí a gente comeu vinho, comeu esfirra, tomou vinho, falou um monte de coisa, trocando uma ideia aqui. Aí depois a gente começou um processo e realmente era essa questão do posicionamento, que eu falava da comunicação, né? Que a gente trazia muito essa questão da comunicação não violenta. Eu trago muito isso para o atendimento, comunicação não violenta, como uma forma de não de aceitar qualquer coisa. Muito pelo contrário. É você entender que os conflitos existem, as diferenças existem, mas você não pode, você tem que estabelecer limites seguros para você, para as pessoas não invadirem o seu espaço, que também é uma questão que a gente leva em consideração nas leis biológicas com o território. A gente tem nosso território, o ser humano é super territorialista. Tem o território da família, o território do trabalho, o território pessoal. E o afetivo é uma troca de território.
Se você não estabelecer um limite seguro, a outra pessoa vai invadir mesmo e você vai perder seu chão. E aí acaba gerando sintomas que tem a ver com essa questão da sexualidade ou com relação à comunicação. É muito comum, pode observar, é mais comum mulheres ficarem roucas do que homens. Porque a função da rouquidão está linkada no lado do cérebro feminino. Então é um conflito de comunicação no território feminino. Então a parte de liberação desse sintoma tem a ver com o silenciamento do feminino. Quer dizer que os homens têm o feminino, são silenciados nesse lugar do feminino quando tem uma questão de um alfa, um líder. Vou colocar líder, acho que é mais legal de falar. Mas eu coloco alfa porque é mais fácil de entender. E aí vem a rouquidão. Quando ela é aleatória, quando ela é do nada. Não existe do nada, tá? Você vivenciou alguma coisa e deu aquela dor do nada, aquele sintoma que apareceu do nada. Não é do nada que acontecem essas coisas. Então, estabelecer esse lugar de comunicação, de posicionamento, tem a ver também com a questão dos limites. Quando eu falo limite, não é um limite de fora para dentro, também é um limite de dentro para fora. Qual é o limite? Você tem um limite? Ou você é expansiva e quer conquistar o mundo? Quanto maior a sua fronteira, mais difícil é controlar. Mas também você vai ser dona das coisas que estão dentro desse território. Então, saber comunicar essa parte, e de novo, o seu atendimento me ensinou muita coisa, porque acho que a gente se silencia muito para não magoar outras pessoas. E era um pouco do que você fazia. Você não queria magoar os outros, mas você se magoava em troca. Esse era o preço que você pagava. E aí você tinha todas as questões do relacionamento, você fica meio na mão, tipo, meio na dependência. E é comum isso. Quem nunca ficou na mão de outra pessoa, você... dependendo das decisões dos outros? Sim. E eu acho que vai além, né? Ou se complementa nesse lugar. Você faz tanto isso de ficar refém, que quando você consegue falar, você vai pro embate, né? Então você ataca, você não fala, você ataca. E eu ficava sempre nesse lugar de silenciar, e aí quando eu falava, eu atacava. E tem um saber mesmo, que eu considero um saber que eu aprendi com você, e toda vez que eu ensino isso para alguém, né, e levo isso para as minhas mentoradas e tal, eu converso sobre isso e lembro de você, que comunicação não é dizer o que aconteceu. O que a pessoa fez, ela sabe. Comunicação é você dizer o que você está sentindo diante daquilo. O que aquilo te fez sentir, o que está dentro do teu mundo que o outro não sabe. Comunicar é dizer o que só você sabe para o outro. O que aconteceu, ele já sabe. O que ele fez, ele já sabe. O que ele tá sentindo, você não sabe. Então, não tem como falar sobre isso. E aí, isso traz também a gente para a realidade de qual que é a minha realidade diante dessa situação aqui, para que a gente discuta e construa o que a gente tem que construir dentro dessa relação. Isso mudou completamente a minha forma de me relacionar com o masculino e esse embate que eu achava que eu tinha que ter, porque eu estava sempre numa arena, né? Então a gente volta para um lugar de, não, pera, eu preciso estar me relacionando com pessoas que eu possa dizer o que eu estou sentindo e a minha visão do que está acontecendo e ouvir da pessoa o que está sentindo e a visão do que está acontecendo. E aí a gente constrói uma relação saudável onde a comunicação de fato é o centro. Isso é muito bonito. E aprendi com você. Obrigado. Você falou assim, vai comunicar, você não comunica, você explode. Vamos falar do masculino e do feminino de novo, porque esse é o modo radical, é o modo sobrevivência, é o modo vou para as cabeças. Se você ficar no masculino o tempo todo, você não descansa, você não relaxa. Mas se você ficar no feminino o tempo todo, você também não vai para o mundo. Os dois são ruins. O ideal é você equilibrar os dois. Quando você aprende a comunicar o que você está sentindo, porque você compreende o que você está sentindo antes de comunicar, você tem que compreender o que você está falando. Senão vira verborragia. Você vai falar. Por mais que você fale calmamente, você não sabe o que você está falando besteira. E não está expressando aquilo que você tem que expressar. O que é importante de ser expressado para que a outra pessoa entenda. Que é a questão da comunicação, quando você estuda, eu sou formado em comunicação social na universidade,
uma coisa que vem como comunicação, quando o pessoal fala em comunicação, se pensa muito em falar. Em falar, tem que saber falar. Não, mas tem que saber ouvir também. As pessoas não sabem ouvir e também não sabem falar. Aí quando o pessoal fala do macho palestrinha, é porque um não sabe ouvir e o outro quer falar demais. Uhum. Tem que ter equilíbrio, porque a comunicação só acontece quando um fala e o outro ouve, e tem uma mensagem aqui no meio. A mensagem tem que ser... A responsabilidade da pessoa de falar, ela tem responsabilidade do que ela está falando. Tem uma mensagem. A pessoa que ouve, é muito comum ver isso, pessoas que não estão no processo de desenvolvimento pessoal ou não se conhecem tão bem, falam assim, não, mas não tenho responsabilidade sobre o que foi dito. Sobre o que foi dito, não. Mas se você ouviu, não entendeu e não perguntou, a responsabilidade sobre o que você entendeu é tua, filho. Né? Então, você tem uma comunicação que ela tem que ser redonda. E como que você faz a comunicação ser redonda para o outro ouvir? Primeiro, você certifica se ele entendeu. Primeiro não, né? Mas na outra ponta, você tem que certificar se a pessoa entendeu. E outra, você tem que entender o que você está querendo falar para qualquer coisa. Numa palestra na sua mentoria, você vai falar de amor, de relacionamento, tem as suas experiências, tem as experiências de atendimento, tem os seus estudos, os seus processos, você leva para lá. Acredito que seja isso. Uhum. Porque eu ainda não participei dos seus processos. Preciso fazer isso um dia. Mas você leva isso para lá. Você leva o seu sentimento, que você sente, que você percebe, a sua visão de mundo para lá. Se você não souber comunicar isso, vai ser mal recebido. Mas se você souber comunicar isso e não saber o que você está sentindo, também não faz diferença, não vai fazer diferença. As pessoas vão entender, talvez não vão entender o que você está falando. Então são várias. Tem uma coisa que você falou que do meu processo, do seu processo comigo, que foi, me lembra uma frase, eu não lembro de quem que é, se é do Sartre ou se é um desses caras aí, filósofo, sociólogo. Ele fala assim: não importa o que fizeram com você, importa o que você fez com aquilo que fizeram com você. Essa frase era muito simples, mas ela é muito direta. Que você não deve ignorar a dor que as pessoas causam em você. Você deve compreender, aprender com ela e seguir. Eu sei, mas é muito fácil falar. Não, não é. É muito fácil falar, real. É muito difícil sentir. Mas isso é uma forma da pessoa conseguir compreender que ela não precisa ficar naquela dor. E aí entra daquele ensinamento budista, né, do sofrimento, que o sofrimento é opcional. A dor existe. O sofrimento é uma escolha. Ficar no sofrimento ou sair dele é uma escolha. Você precisa fazer os movimentos para sair do sofrimento. Na hipnose, que é uma coisa que você trouxe, que a gente trabalhou, a hipnose vai apagar o evento traumático que aconteceu na sua vida? Não. Não apaga. Tá feito, aconteceu. Ela vai mudar a sua percepção de dor com relação àquela memória. Você vai conseguir lembrar da situação, falar, porra, sempre vai ser, porra, que merda. De situação de merda. Mas você não vai ficar mais, meu Deus, essa situação como dói, daqui é minha situação. Daqui é meu. Não, cara, não é seu, solta. Você vai escolher e vai seguir a vida, entendeu?